Olá, pessoal. Todos me escutam? Vocês me escutam bem? Olá. Escutam bem? Que maravilha. A Nájila teve um probleminha, né, como todo mundo percebeu, por conta da internet, mas a gente vai dar prosseguimento. Vou esperar a professora Emily entrar novamente para a gente continuar a nossa live, certo? Que bom que vocês conseguem me escutar. Que bom. Vamos só esperar a professora Emily chegar, que aí a gente dá prosseguimento. Vamos entrando, mandando pergunta novamente. Pronto, a professora Emily já chegou. Oi, Cecília! Tudo Tudo bom, minha flor? bom, senhora? Nájila Estamos aí. teve esse probleminha, mas vamos continuar. Continue Claro, juntas. Acontece. claro. A tecnologia é isso aí, não tem jeito. Não tem jeito, a gente tem que se acostumar com essa realidade. Com certeza. Então, pronto. Antes de acontecer esse probleminha com a Nájila, a senhora se lembra qual foi a última pergunta? Ela estava me perguntando algo que Débora questionou sobre qual área tinha que ter mais estudo. E aí eu estava respondendo a Débora, né, que todas as áreas demandam que você tenha uma vivência, né? E nós estávamos falando também sobre a importância do estágio para que você conheça as áreas, porque só disciplina teórica não dá a gente a realidade da coisa, né? A prática é muito complementar ao que a gente vive. Então, é preciso conviver com outros profissionais, ver o perfil das pessoas atuando, ver o cotidiano, né? As pressões que cada área dá, porque cada área tem um pressionamento diferente. Ô, Débora, que é isso, Débora? Mas aí é isso. Cadê as perguntas do povo? Bora lá, gente. Mandem perguntas, continuem perguntando. Mas vou pedir aqui para a professora continuar falando sobre essa questão, né? É o tema da live. Como foi a sua Sim. relação com o primeiro estágio, né? Como é que a senhora encarou essa primeira vez estagiando? Pronto, então. Acho que eu estava no meio do segundo semestre, e aí eu comecei a bater de porta em porta para pedir o estágio, né? Como eu não estudei na capital, no interior a coisa é um pouco mais complicada do que na capital. E na época que eu comecei a fazer contábeis, a faculdade que eu estudei estava no início, não era universidade ainda. Hoje já é, mas na época não era. Então, havia um campo mais fechado. Até contabilmente falando, tem lugares que são mais trancados para recepcionar os alunos, né? E eu fui pedindo. Cheguei na prefeitura um dia, na cara de pau, com meu currículo na mão, né? E aí fui procurar saber quem era o contador não estava lá, mas tinha um funcionário do financeiro. E fui a ele, expliquei que eu era estudante, que eu queria aprender. A primeira coisa que ele falou é: ó, a gente admite estagiário aqui, mas a gente não tem verba para pagar. Aí eu disse: ele, sem problema, eu quero aprender. Depois de formada, eu vou cobrar a verba. Então, assim, valeu a pena, porque na sala de aula eu não vi 30% do que eu vi na prática. Por isso que eu falo que a gente precisa, enquanto aluno, aproveitar.
Aproveitar. E não entender que o estágio é momento de ganhar dinheiro. Gente, estágio não é para ganhar dinheiro. A ideia do estágio não é essa, né? A ideia do estágio é que você aumente a sua percepção, é que você aguce os sentidos, que você conheça as pessoas daquela área, que você tenha um know-how maior de onde você quer atuar, do que você quer fazer. Então, o estágio não é para ganhar. Eu vejo muitos alunos que eu indico para estágio dizem assim, professora, mas a bolsa do estágio é só 300, 400 reais. Professora, pelo amor de Deus. Eu disse, meu amor, e quem estagiou de graça? Você diz o quê? Né? Então, assim, não vejam nesse momento só dinheiro. Por exemplo, se um auditor, uma empresa de auditoria, se você puder estar lá, ainda que de graça, mas se você puder estar do lado de um auditor, vendo o cotidiano dele, vendo como é que ele atua, né? Gente, são experiências enriquecedoras que nenhum dinheiro, né, traria para você a expertise que a convivência com essa pessoa vai trazer. Então, é importante, é muito importante. E fora essa questão do estágio, a gente tem toda uma preparação, né, todo um perfil para que nos estágios você seja bem enxergado e você saia da condição de estagiário e progrida. Né? Você se torne, né, funcionário, se torne colaborador daquela empresa. Mas eu sempre digo o seguinte, o estagiário que virou colaborador foi aquele que, enquanto estagiário, foi bem visto. Então, você precisa, enquanto estudante, enquanto estagiário, ser bem visto, ser bem percebido. E aí, bem percebido, não é a pessoa que anda com roupas caras. Não é disso que eu estou falando aqui. Né? É a pessoa que tem um comportamento, enquanto profissional, que demonstra confiança, que demonstra maturidade, dedicação, pontualidade, características que, para qualquer pessoa que atue, qualquer empresário do ramo contábil deseja ter gente com esse perfil ao seu lado. Tá? Destravou, gente? Com certeza. Eu não tô travada, não. Tá escutando? Débora falou que travou. Débora, tô normal? Destravou? Pronto. Beleza, então. Prontinho. Olha, peço perdão, o Alan até brincou aí. Débora tá diferente. Nájila está diferente. Mas eu que não me apresentei. Eu sou aluna de Ciências Contábeis, sou também voluntária do NAF, né? Estou no primeiro semestre, já fui aluna da professora Emily, da professora Irã, tive esse prazer imenso, espero ter aí ao longo dos próximos semestres, mas estou apresentada agora. A Amanda fez mais uma pergunta, né? Ela tinha feito antes de travar. É normal estudar e continuar achando que não sabe nada? É normal, Amanda. Amanda, essa sensação é eterna, viu? Essa é a notícia. Essa sensação a gente leva pro túmulo. A gente, quanto mais estuda, né? Quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe que o universo onde você está entrando ali é maior do que o que você imaginava. E aí, depois da graduação em contábeis, muitas vezes a gente acha necessário fazer outras graduações por causa disso, para poder amplificar a sua maneira de ver, né? De ver aquele universo ali. Não é à toa que eu, a Irã, João, quem já fez, beleza, e quem não fez está fazendo segunda graduação. Então, porque a gente vai sentindo uma necessidade, né? Perceba que a maioria dos professores não tem uma pós-graduação só, né? A maioria vai seguindo, porque vai entendendo que, para Irã, até hoje eu não sei de nada. Então, assim, essa sensação você vai fazer 70 anos e você vai dizer a mesma coisa. É eterno isso daí. Mas isso é bom, né? Isso tira você do comodismo. Porque se um dia você chegasse à conclusão de que você sabe o suficiente, você ia parar no tempo. Então, é importante se sentir inseguro. Eu acho que a insegurança, a sensação de não saber, faz a gente ser mais produtivo.
faz a gente, né, buscar mais, galgar mais, né? Então, acho que, de certa forma, isso é benéfico para uma área que é extremamente mutável, né? Contábeis não é uma área estática, então não dá para a gente achar que sabe. Só para vocês terem ideia, eu iniciei minha graduação em 2006. E aí, quando veio 2008, entrou a medida provisória 449 e em 2009 a lei 11.941, alterando um monte de coisa, alterando estrutura de balanço, forma de lançamento, grupo de contas, alterando tudo. Então, chegou um dia de eu fazer prova e o professor disse assim, gente, eu tenho duas notícias para vocês. Parte da prova está na lei velha e parte da prova está na lei nova, porque eu não sei como é que o CRC vai cobrar. Quase eu morro. Então, assim, essas transições de lei, né, vai provando para a gente que não dá para parar. Parar é impossível. Quem está nessa área tem que mergulhar mesmo. É Tem que diferente, gostar por de... exemplo, né? É diferente de matemática, que você aprender equação, equação, equação aqui em qualquer país o tempo todo até morrer. Então, a gente tem que continuar. Não tem como parar, não. Com certeza. Vou fazer mais uma pergunta. Tá. Bom, cursos extracurriculares, né, que agregam o currículo. Quais são os cursos extracurriculares que agregam o currículo do bacharelando e de que forma eles fazem isso? Pronto, veja só. Quando a gente sai da faculdade, o currículo da gente não tem muita coisa para impressionar, exceto o bacharelado, né? Então, assim, você vai concorrer com outros que já estão no campo, que já tem um tempo a mais que você e que já atuou em áreas que você não atuou. Então, o que é que você pode fazer para se diferenciar? Você pode ter cursos extracurriculares, né, cursos de apoio, que reforcem a sua formação. Então, uma pessoa que fez um curso na área do SPED, né, uma pessoa que fez um curso de aprofundamento nos lançamentos contábeis, ou um curso sobre manutenção de empresas, de pequenas empresas, enfim, né? Todos os cursos que têm uma relação muito forte com o cotidiano da gente enquanto contador, reforça o currículo da gente. Isso é a carta coringa que a gente tem quando a gente entra no mercado de trabalho. É isso que diferencia A, que sai da faculdade X, de B, que sai da faculdade Y, tá? E essa parte, quem faz a gestão disso somos nós mesmos. A faculdade não consegue jogar para cima, profissionalmente falando, ela dá o embasamento. Mas quem vai entender que a gente precisa ser diferenciado somos nós. Então, imagina, né? Tem alguém que fez contábeis e fez estritamente o que a faculdade conduziu, e aquele que fez diversos cursos, foi para vários congressos, seminários, aquele que abriu a mente, aquele que já discute os assuntos com um embasamento diferente, né? Ele tem uma percepção. Com certeza, essa pessoa vai ser mais bem recepcionada. Então, até nas entrevistas de emprego, muitas vezes nós somos interrogados sem sentir. Né? E aí, o pessoal que trabalha com recrutamento e seleção, eles são treinados para fazerem perguntas sem que a gente se sinta pressionado, mas perguntas que vai fazer você se mostrar enquanto profissional. Então, quando perguntam para a gente sobre certo assunto, que você começa a dissertar como quem sabe o que está falando, ele entende que esse é o perfil da pessoa que não tem experiência porque está saindo da faculdade, mas é uma pessoa que lê, que pesquisa, que estuda, que ele tem horizontes abertos diferente daquele que só faz aquilo que alguém está empurrando ele para fazer. Até porque a nossa área não cabe o perfil da pessoa empurrada. Né? O contador ele tem um perfil autodidata muito forte. Né? Então, é preciso ter esse aproveitamento do tempo de faculdade. São 4 anos que precisam ser muito bem aproveitados, porque passa muito rápido, viu? Com certeza. A Débora até comentou aqui nos comentários, né, dizendo que o NAF faz a gente ter um pouquinho, um gostinho do que seria um estágio, por a gente estar atendendo, né, a Sim, comunidade.
Eu sou Sim. extremamente grata por ter entrado no primeiro semestre. Para mim, realmente é algo que eu vou guardar para o resto da vida. O NAF faz diferença em adquirir conhecimento e lidar com o outro. É muito bom. Sou muito grata mesmo. É uma Vou fazer vivência, mais. né? Vocês conhecem de perto como é que funciona o cotidiano em parte da receita, né? Vocês têm um contato mais próximo com um órgão que vai fazer parte do cotidiano de todos nós enquanto contador, né? Então, essa vivência é muito importante também. Com certeza. Vou fazer mais uma perguntinha. Muito aluno se pergunta qual é o melhor semestre para se iniciar um estágio. Veja só, eu vou lhe dizer que isso depende. A gente não tem uma regulamentação específica dizendo que só pode estagiar a partir de X semestre. Tem empresas que pegam alunos a partir do segundo, outras já exigem a partir do quarto. Tem empresa que não exige semestre, mas exige que você tenha feito tantas disciplinas, né? Aquelas disciplinas em específico. Então, isso depende muito. O que é que eu aconselho? Junte a sede de aprender com a responsabilidade de fazer. Então, por exemplo, eu quero estagiar numa empresa que presta serviços de auditoria, mas eu ainda não tive a disciplina de auditoria. Então, eu vou entrar num universo que eu desconheço 100%. A chance de eu conseguir um aproveitamento é muito complicado, porque é um universo que eu não tenho nenhum embasamento. O que é que eu recomendo, né? Antes de estagiar, veja quais são os serviços que aquela empresa espera que o estagiário atenda, né? Qual é o rol da empresa, como é o cotidiano da empresa, pesquise um pouco sobre a empresa, porque o estágio é o momento de você aprender, você está ali para unir a prática à teoria, mas é preciso ter um embasamento teórico. Imagina você chegar no escritório de contabilidade sem ter a mínima noção de lançamento contábil. Como vai ser isso? Então, assim, a teoria, a empresa não vai te passar. Ela espera que você tenha um embasamento. Então, muito cuidado com o risco da gente adentrar um estágio sem ter nenhuma noção. Tá? É preciso, né, ter uma noção. Ah, professora, mas essa parte eu não dei. Vá para o financeiro. Quando eu comecei na prefeitura, eu não fui para o contábil, eu fui para o financeiro. Porque entre o segundo e terceiro semestre, a gente não entende ainda o que é contabilidade pública. A gente ainda não tem essa visão. Então, seria impossível conseguir ter aproveitamento. Onde foi que me jogaram? No financeiro, porque no terceiro semestre, a gente já tem uma ideia de planejamento, de organização, conhece de Excel, né? Sabe organizar as coisas, sabe o que é entrada e saída, controle de caixa. Então, assim, a gente vai começando pelos ganchos que a gente tem condição de dar conta. Eu estava conversando com a Irã, inclusive, esses dias, sobre o perigo que é, profissionalmente falando, a gente se ofertar a fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Não tem mancha profissional maior. É muito perigoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. E muita gente pratica isso, né? Nos currículos. Muito perigoso mesmo. Nós temos uma pergunta aqui do nosso ex-voluntário do NAF, do Guzmão, né? Ele perguntou, professora, alguma dica de como começar a carreira de professor na área contábil? Um abraço para o pessoal do NAF e para a senhora. Pronto. A dica é, primeira coisa, você precisa saber aquilo que você vai ensinar. Então, você precisa ter uma segurança profissional antes de dar aula. Segunda coisa, você precisa ter uma destreza no ensino. E se você for olhar, cada profissional que a gente tem de ensino começou a carreira de forma diferente, de forma distinta, tá? Eu tenho colegas que começaram, por exemplo, dando aula em curso de CRC. Então, eles davam aula para a prova do exame e aí perceberam que a dinâmica da aula era algo agradável, colocaram o currículo nas faculdades e aí começaram a buscar um engate maior na profissão.
Eu, por exemplo, eu comecei minha parte da docência, eu tinha 21 anos, eu fui dar aula no estado. Fiz um concurso REDA, passei, fui experimentar dar aula a criança no ensino médio, no ensino fundamental. Eu fui ver o que era dar aula, né? Antes até de ser formada. E aí vi que eu gostava de dar aula. Então, quando eu fiz contabilidade, comecei a atuar, vi que eu gostava daquela área, eu disse, puxa vida, então eu vou tentar ensinar um pouco daquilo que eu sei, porque no fundo todo mundo sabe um pouco, né? Ninguém sabe tudo sobre tudo, então todo mundo sabe um pouco. É preciso que a gente seja modesto também. E então é isso, né? Outro ponto, currículo acadêmico é diferente de currículo profissional. Então, o currículo acadêmico, ele preza muito pelos cursos e pelas formações que você tem, pelas experiências que você tem. Então, é por isso que é importante ter uma experiência na docência antes de tentar engatar. Porque, às vezes, você acha que é de um jeito, porque a gente vê o professor ali, a gente acha que a coisa funciona de uma maneira, mas quando você está do outro lado, você percebe que é de outra forma, então muitas vezes não lhe agrada. Tá? Então, o meu conselho é, se você, assim como a Amanda também perguntou, se vocês quiserem engatar para essa área acadêmica, primeiro, cuidar muito do currículo acadêmico. Então, a questão de pós-graduações, mestrado, doutorado é algo a se pensar, né? Sobretudo porque hoje bacharelado é algo muito comum, então a gente precisa ir além. E tentar experimentar a função docente antes de ir para o ensino superior. É interessante ter essa experiência até para você sentir na pele se é isso que você espera da vida. Tentar fazer como a senhora fez, né? Não precisa ser exatamente com criança, mas num cursinho, tentar ter essa experiência, né? Tentar ver como é a sua dinâmica na frente de 100 pessoas, né? Como é passar um assunto que você percebe que de 100 alunos, 60 não conseguem compreender. Como é ter que trazer a mesma coisa em várias linguagens? Então, assim, são desafios. Você lida com pessoas. É diferente de quando eu estou na frente de um sistema. Eu e o sistema, a língua é uma só, né? Eu sei o que ele quer, alimenta e acabou. Mas quando eu estou lidando com seres humanos, muitas vezes a minha forma de falar, às vezes eu chego na turma, falo de um jeito, a turma não entende, mas a Irã fala a mesma coisa de outra forma, a turma entende. Então, é essa maneira de se comunicar que o professor também tem que dominar. Sim, com certeza. Bom, gente, a gente já está chegando um pouquinho perto aí do encerramento da nossa live, mas ainda dá para vocês mandarem alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui do nosso roteiro, mas mandem que a gente já está pertinho. Vamos lá. Professora, quais atitudes, de forma prática, transformam um estagiário em um profissional? A senhora já falou aí sobre a proatividade, né, sobre a responsabilidade, mas quais mais atitudes, né, para a gente ter mais segurança de se tornar um profissional? Bom, são vários pontos. Na verdade, assim, a gente precisa ser o funcionário que nós gostaríamos de ter. Então, você precisa se imaginar empresário e se perguntar se você se contrataria, para começar. Eu acredito que responsabilidade, né? Chegar no horário, cumprir prazos, cumprir as demandas que lhes forem incumbidas, tomar cuidado com as desculpas, com os pretextos, porque as pessoas, no fundo, sabem que a gente está, né, tentando ter um jogo de cintura aí. Então, a pessoa que é pontual, esforçado, dedicado, tomar cuidado com proatividade, porque, às vezes, proatividade é confundida com invasão. Então, às vezes, a gente se mete a fazer algo que não era permitido para a gente mexer. Então, só fazer aquilo que a gente tem certeza que está no nosso rol de atuação, né? Estudar. Não se admite mais o funcionário que usa o termo eu não sei fazer. Não se admite mais. Então, se você não sabe,
pergunte, pesquise, ligue, busque, né? Se vire. Então, a pessoa que espera o pacote pronto já não tem muito espaço no mercado. É preciso que, como estagiário, você tenha um perfil de cumprimento muito bom, né? E além de cumprimento, gente, a gente está, nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança de perfil de gestão muito forte. Antigamente, funcionário bom era aquele que cumpria aquilo que você esperava dele. Assim como estagiário bom era aquele que, né, tinha um embasamento, por mais dúvida que ele tivesse, mas ele tinha um embasamento, ele se esforçava, ele pegava a coisa caminhando. Hoje, além disso, tem que ter inteligência emocional. Então, precisa ser aquela pessoa que consegue lidar com o outro, né, com as diferenças que o outro tem, tomar cuidado com o desrespeito. E desrespeito, eu falo, gente, às vezes é algo simples na sua cabeça, mas no outro é ofensivo. Então, tomar muito cuidado com o espaço do outro, né? Ter uma habilidade para diluir debates, diluir desentendimentos muito boa. Tem que ser pessoas apaziguadoras, porque as instituições, as empresas, né, não estão lidando mais com gente que causa tumulto o tempo todo. Às vezes é até um bom executor, mas tem um perfil encrenqueiro. E esse perfil não está sendo bem recepcionado, não. Então tem que tomar cuidado também com a questão da inteligência emocional. Com certeza. Tem que ter harmonia, né? Ninguém quer trabalhar em um Exato, local onde não há exato. harmonia. Exatamente. Tem que ter um respeito muito forte Bom, pelo outro. vamos lá. Uma pergunta aqui da Nájila. Somente a faculdade dá a base necessária para a formação profissional e contábil? Se não, o que o estudante deve fazer para adquirir? A meu ver, a faculdade é 50% do caminho. É 50%. É você conhecer um pouquinho de cada área, é você conhecer como funciona a coisa, é você ter contato com profissionais que estão ali atuando e que vão te dando pistas de como, né, como seguir, para onde ir, o que aprender, o que ler, como ler. É 50%. Os outros 50% é extensão, é a sua vontade de aprender assuntos mais específicos e cursos que vão complementar a sua formação. E a questão pessoal de dedicação. Então, são os estágios, são as práticas, é aquilo que eu busco extramuro da instituição, tá? Extramuro da instituição. É muito importante que vocês compreendam isso. Eu, às vezes, observo, e não vou muito longe. Quando eu comecei a estudar, minha turma tinha 63 alunos. No dia que nós formamos, nós éramos 7. Desses 7, hoje, 5 têm CRC. E eu me formei em 2010. Então, assim, são 10 anos depois, né? E dos 63 que entraram na faculdade, 5 estão no mercado. Então, o que acontece com a gente? Quem se limita à instituição e espera aquilo que a instituição está ofertando, vai ficar para trás. É inevitável, gente. É inevitável. Quando eu vejo um evento no CRC, por exemplo, né? O CRC tem muito evento que ele cobra uma lata de leite para você ir lá, né? Conhecer pessoas que estão atuando, conhecer gente da área, né? Existe uma população específica, contábil em cada região. É importante que você se coloque nesse meio. Por mais que você seja aluno hoje, mas amanhã você vai ser profissional. Então, você precisa conhecer esses rostos, né? Escutar o que essas pessoas que já estão ali há muito tempo fizeram e fazem. Então, é importante esse bater de asas, né? Sem ser empurrado. Se você precisa ser empurrado, algum problema você terá no futuro. Então, é preciso caminhar sem ser empurrado. Acho que esse é o grande segredo. Perfeito. Bom, Pro, já chegamos no nosso finalzinho, né? Queria agradecer Eu que passando essa agradeço. hora, reservado um dia, um horáriozinho na sua agenda. Muito obrigada mesmo. Eu acho que muita gente participou, né? Deu para perceber, comentando, elogiando, brincando, se divertindo. A live foi muito proveitosa, né? Eu que Queria agradeço.
se a senhora tem algo a mais a dizer para as pessoas que estão, né, estudando, já que é o tema da nossa live, e que estão em meio a essa construção, né, da carreira na faculdade, o que a senhora tem a dizer a eles? Pronto, eu tenho a dizer justamente isso, né? Que a faculdade, ela é metade do teu caminho. Se você faz metade do caminho bem feito, não significa que você vai chegar no final. Então é preciso ter um caminho todo muito bem feito. Então não espere, por exemplo, o professor te solicitar que você leia um livro sobre substituição tributária. Leia! Se você entende que esse é um tema que está em pauta, pesquise, leia artigos, né? Assista defesas dos colegas, assista as apresentações dos colegas, vá para outras instituições, às vezes tem um seminário muito bom na UFBA, às vezes tem eventos na Cairu, né? Não é porque eu estudo na Unime que os meus colegas, meus futuros colegas de profissão que estão em outra instituição não têm a aderir, tem, né? Tem muita coisa a aderir. Então a gente precisa abrir o leque de oportunidades. Quanto mais meios você frequenta, quanto mais coisas você lê, quanto mais coisas você debate, mais você é visto, mais você é bem percebido, e isso vai abrindo portas, né? Tem um ditado muito antigo que diz o seguinte: pé que não anda, não dá topada. E geralmente quem toma uma topada vai para frente. Então, assim, a gente precisa ter essa ideia de que se a gente não andar, a coisa também não vem. Então, não é achar que, vou me formar para eu começar a atuar. Não, né? Quando você se formar, você vai receber vindo os resultados do teu bacharelado. Então, se você fizer um bacharelado com paixão pelo que você está fazendo, muito provavelmente você não vai demorar muito a ingressar no mercado de maneira benquista. Tá? Então tem que dar um show agora nesses 4 anos aí. Essa é a minha sugestão para todo mundo que faz contábeis. Tá? E quem já fez, tem aí as pós-graduações, né? Tem os cursos de especialização, MBA, que já é um ponto a começar, né? Já é para mergulhar mesmo de cabeça e enriquecer esse currículo aí. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada ao NAF por ter me convidado. Obrigada pela chance. A minha vida está uma correria. Home office, eu estou trabalhando 70 horas por dia. Mas, assim, é sempre um prazer conversar com os futuros colegas em formação. Acho que o grande prazer do professor é quando ele vê um ex-aluno atuando em uma posição até melhor do que o que ele conseguiu. Né? Acho que a satisfação do professor é ver que todo o trabalho dele surtiu efeito. É isso que, para nós, Alan botou um bocado de cifrão aí. Alan, o cifrão da gente é esse, viu? O cifrão da gente é esse, é ver que vocês conseguem, né, que a habilidade existe. Eu sei que às vezes vem desânimo, não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, né? Tem coisas no meio do caminho que a gente fica desanimado, que a gente cansa, que a gente pensa em desistir, pensa em jogar para cima mesmo. É do ser humano, né? Todas as dificuldades quando surgem, às vezes a gente para, às vezes é um caso familiar, uma situação financeira, outros entreveros que vêm e que você balança, né? Mas entre trancos... As topadas. As topadas. Mas entre trancos e barrancos a gente tem que ser forte, né? E lembrar que se a gente teve a chance de começar, então alguma coisa aí o universo viu de bom, de boa perspectiva para a gente. Tentar pedir a força de Deus e seguir em frente. É isso que eu tenho a falar para todos vocês. Perfeito, perfeito. Só agradecer, professora. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amou demais essa live. Próxima quarta tem live do NAF de novo, pessoal. Espero por vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Mesmo tendo caído, voltaram aqui, ficaram com a gente até o final. Tamo junto. Depois da top... Muito obrigada. Um beijo a todos, uma ótima tarde, uma ótima semana. Beijo. Até breve, gente. Tchau, tchau, Cecília. Tchau, tchau, pessoal.